mundo ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja celebra hoje a ascensão do Senhor aos 45 dias de sua ressurreição. Esta festa está dentro do tempo pascal, que consta de 50 dias e conclui com a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja. A festa da Ascensão não nos fala de um afastamento de Cristo, mas de sua glorificação no Pai. Seu corpo humano adquire a glória e as propriedades de Deus antes de se encarnar. Com a ascensão, Cristo aproximou-se mais de nós, com a mesma proximidade de Deus. É também uma festa de esperança, pois com Cristo, uma parte, a primeira de nossa humanidade, está com Deus. Com Ele, todos nós subimos ao Pai na esperança e na promessa. Na ascensão, celebramos a subida de Cristo ao Pai e nossa futura ascensão com Ele. Ao celebrar o mistério da ascensão do Senhor, lembra que o céu é nossa meta e que a vida terrena é um caminho para alcançá-la. A cena da ascensão aparece no contexto da aparição de Jesus aos apóstolos após o episódio dos discípulos de Emaús. Inicialmente aparece a palavra como fonte da revelação. Jesus utiliza as Escrituras para abrir a mente dos apóstolos e fazer com que compreendam o projeto e a missão. Afirma que tudo o que acontecera o foi para que se cumprisse as Escrituras. Diante do cumprimento da promessa em Jesus Cristo, brota a missão dos seguidores, ou seja, a de serem testemunhas da pessoa e do projeto que ele veio revelar. Para isso, para a continuidade dessa missão,
será enviado o Espírito Santo, como a força do alto. No início da cena da ascensão, o livro dos Atos coloca as interrogações fundamentais do povo a respeito da parousia. Quem será seu autor principal? Quando acontecerá? Para quem? Não cabe ao ser humano, responde Jesus, esse acontecimento. Ele está reservado à autoridade do Pai. O que cabe ao ser humano é a missão de ser testemunha do projeto com a força do Espírito Santo, até que este projeto se torne pleno. O importante para Jesus não é determinar o tempo, mas ter uma atitude de esperança vigilante e ativa. A vivência dessa missão depende também da compreensão da pessoa de Jesus. Na carta aos Efésios, ele aparece como único e pleno mediador da revelação do Pai. Esta afirmação reflete o problema daquela comunidade, influenciados por filosofias que afirmam um Deus afastado e ausente da vida das pessoas. Os efésios achavam que só através de entidades intermediárias se chegava a ele. Jesus então seria uma dessas entidades. Por isso, Paulo, alguém de suas comunidades, escreve a carta afirmando que Jesus é o único e fundamental mediador, o único critério da fé e missão cristãos. A ascensão de Jesus é o grande coroamento de sua vida, de sua morte e ressurreição. Estas foram necessárias para a realização do desejo do Pai, a manifestação de seu projeto, que é o reino de Deus. A ascensão torna-se uma linguagem que visa expressar a glorificação de Jesus como coroação de sua missão. A ascensão do Senhor é a festa que marca o fim do tempo de Jesus. Ele cumpriu tudo o que o Pai lhe determinou. Jesus passa para os discípulos a missão que ele encerrou. Essa missão continua conosco. Hoje, testemunhar sua palavra. Jesus a confia a nós. De agora em diante começa a missão de testemunharmos aquilo que Jesus veio revelar, o projeto do Pai. O conteúdo central do testemunho dos seguidores é o anúncio, em nome de Cristo, da conversão para a remissão dos pecados a todas as nações. Este evangelho da graça de Deus foi anunciado e vivido por Jesus em toda a sua vida. Agora deve ser assumido igualmente por seus seguidores. Este anúncio, contudo, significa também enfrentamento com as estruturas de morte. Isso produz o julgamento, a manifestação da verdade e, consequentemente, a possibilidade da conversão e do perdão, que abrem as portas para participar do novo mundo e da nova história. O cerne de toda a missão será sempre o anúncio e a prática da mensagem pascal que leva da morte à vida, da escravidão à liberdade. Eis nossa missão. Apesar de a missão cristã ser marcada pela cruz, ela deve ser encarada e assumida com alegria. Isso porque, além de ser uma causa nobre,
conta como garantia da força e ação do Espírito Santo que nos acompanha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.